Noticiários de julho, e por mais que houvessem terremotos na Venezuela, no Japão, vendaval aqui no Brasil e incêndios florestais lá na França e na Espanha, e uma porrada de imigrante entrando em Ceuta a nado, paradoxalmente fugindo da África, o que seria a mesma coisa que fugir da América do Sul indo para a Guiana Francesa, todos sabemos que o maior assunto de julho foi a Copa. Todo mundo acompanhou a saga de Cabo Verde, a seleção que nos 90 minutos não perdeu para ninguém e encarou os finalistas da Copa, neutralizando suas maiores valências. A saga da seleção brasileira, que conseguiu decepcionar de forma mais modorrenta possível e rebolar lentinho pros Vikings, estragando taticamente uma partida que já estava armada para ganhar no contra-ataque contra uma seleção cujos laterais subiam muito e os zagueiros são dois cintura dura. Isso mesmo tendo meio de campo lento e sendo liderado defensivamente pelo monstro de marshmallow do Caça-Fantasmas. Essa seleção que acabou cagando tudo com uma substituição, botando o maior ídolo de uma geração fraca, um mimado desprovido de perna e ainda no minuto 6-7 para ficar bem representativo. Teve a jornada remo da Noruega consumindo de ladinho a seleção brasileira com muito respeito e carisma do seu melhor jogador. Teve a vingança da Inglaterra ao México, primeiro pela maldição de Montezuma em 1970, que teria, mesmo na época, a seleção inglesa tendo levado tudo que é comida e bebida da Inglaterra por não confiar na salubridade mexicana, ela teria sido vítima de um mau agouro mexicano que resultou numa intoxicação alimentar do Gordon Banks, principal goleiro da Inglaterra, e fez o goleiro frangueiro reserva jogar as quartas de final contra a Alemanha e aí lascar tudo. E depois uma vingança da Inglaterra a 86, onde a Argentina teve sua vingança das Malvinas graças a um gol de mão também lá no México. Além, obviamente, da saga da Argentina em eliminar Cabo Verde, tendo até a ajuda do árbitro pro Messi bater falta sem que o vozinha percebesse, em tomar golaço de contra-ataque do Egito, mas o gol não valer porque o VAR caçou até as profundezas do lance e achou um momento em que o cara deu um pisãozinho lá na cutícula do boludo, em errar pênalti inventado, em virar o jogo na raça, em ver o juizão muito amigo ignorando o protocolo de racismo puxado pelo treinador egípcio. Ele deve ter pensado que o cara puxou do nada a pose do Tutankhamon, não sei. Em aproveitar a falta de sagacidade do Embolou, tentando cavar a falta na lateral do meio campo, e a política do VAR de analisar aleatoriamente qualquer lance que o VAR quiser, em vingar o Antônio Ratin, aproveitando a covardia da Inglaterra, que saiu botando o zagueiro no jogo e esqueceu o conceito básico de marcar o meio campo, e aproveitar a incompetência inglesa de, mesmo tendo 6 zagueiros, tomar gol de cabeça de um cara de 1,74 m na pequena área, além, óbvio, da saga da França, em fazer gol ao doidado e logo depois o DJ já tocar a música e já tá pedindo outro gol e todo mundo ficar aterrorizado com isso, e eleger como capitão um ditador que manda até no presidente sonso deles e também arranja treta com uma senadora racista Pinel do Paraguai. A saga da Espanha de tornar todo e qualquer jogo da seleção em um porre de Zolpidem. Todo mundo viu isso e todo mundo também acompanhou a final Espanha e Argentina. A Espanha tocando a bola sem parar, a Argentina lá atrás com medo de combater e perder no meio campo. O Unai Simon saindo só uma vez lá pra dividir com o Messi no começo do jogo e não fazendo mais nada no jogo, pra sorte da Espanha, visto que o Unai Simon é fraquíssimo. Tanto que ele só foi o melhor goleiro da Copa porque a bola não chegava. Podia botar um Cone no lugar dele que não mudava nada. Mentira, o único gol que ele tomou na Copa, o Cone pegava. Foi uma cabeçada rigorosamente no meio e fraquíssima, e ele tomou. Mas mais do que repercutir algo que todo mundo já viu, temos que pensar adiante a partir de hoje e entender o porquê estas seleções estavam na final e não no Brasil, e o que o Brasil precisa fazer para estar numa final novamente, talvez em 2030 já. Essa é uma pergunta muito complexa e para respondê-la eu vou chamar, obviamente, o especialista. Olá, aqui quem fala é o especialista e eu venho pensando muito a partir dos finalistas da Copa em como nós brasileiros podemos montar uma equipe melhor para a Copa de 2030. Vamos analisar os 2 finalistas desta final e iremos fazer também uma análise a partir do DNA das seleções. Qual seria então o DNA da seleção espanhola? Se você for pensar na história, a seleção espanhola
sempre teve bons jogadores, desde Ricardo Zamora lá nos anos 30, Telmo Zarra nos anos 40 e 50 e anos 60, a partir de jogadores que vieram da Hungria ou da Argentina, como Héctor Real, Laszlo Kubala ou Puskás, e claro, Di Stefano, que junto com Puskás, chegou a estar no plantel da Copa de 1962, mas percebo que a seleção só ficou grande mesmo após a passagem no Barcelona de um cara chamado Johan Cruyff e sua filosofia de futebol vinda da Holanda. Sim, a Espanha se beneficiando da Holanda desde o século XVI. A filosofia é muito simples. Se o meu adversário não tem a bola, ele não pode me atacar. Então, eu quero ter a bola todo o momento do jogo. Simples demais, certo? Isso pode fazer com que você tenha a bola 90% do tempo e o jogo fique muito chato, mas fique eficiente. Também precisamos levar em conta que essa seleção ela ganhou mais força ainda depois do Cruyff, com o Guardiola, que é um discípulo do Cruyff naquele Dream Team do Barcelona do final dos anos 80 para o começo dos anos 90. E esse cara que trouxe o tic-tac, o toque de bola de um lado e para o outro, de um lado para o outro, até em algum momento a bola chegar no Messi e o Messi fazer a magia dele. A diferença é que na seleção da Espanha o Messi não estava lá, então era só tic-tac de um lado para o outro, de um lado para o outro, até o adversário cansar e falar, vai, faz logo esse gol, tá chato pra caramba. E foi assim que a Espanha ganhou a Copa de 2010. Por mais que tenha perdido pra Suíça no primeiro jogo, foi ganhando e foi passando de cada time, de Honduras, do Chile, Portugal, Paraguai, Alemanha e na final a Holanda. Sim, a Holanda, a Espanha ainda se beneficiando da Holanda desde o século XVI, sempre tocando a bola e deixando o jogo muito chato. Só quem lembra daqueles jogos sabe o quão chato foi ver a Espanha jogar em 2010, mesmo tendo Xavi e Iniesta, que eram ótimos jogadores, mas deixavam um jogo bem chato. E mesmo assim, aquela seleção de 2010 sofreu mais do que a Espanha de hoje. O Casillas teve que salvar a Espanha contra o Paraguai e salvou 2 vezes contra a Holanda. E é muito engraçada aquela final entre Espanha e Holanda em 2010, porque eram basicamente os dois lados da Laranja Mecânica de 70. A Laranja Mecânica, para quem não sabe, era um time em que o Cruyff jogava, ele era quase o coringa do time e todos os jogadores conseguiam fazer todas as funções, ou não conseguiam fazer assim maravilhosamente, mas se viravam bem em todas as funções e tinham que saber fazer todas as funções para o Cruyff continuar sendo esse coringa. Além disso, tem 2 aspectos muito esquecidos da seleção da Laranja Mecânica de 74 que as pessoas não comentam, né? É esquecido, que é a linha burra muito mal feita, mas como os bandeirinhas da época não sabiam muito bem como agir com uma linha burra, dava impedimento em tudo quanto é lance, e a Holanda ganhou do Brasil na semifinal de 74. Fazendo isso, basicamente, o Brasil foi prejudicado na semifinal de 74 e segunda coisa a Holanda batia pra caramba. Então, pensando nisso, Espanha e Holanda, a final de 2010, foi as 2 facetas da Holanda de 74. A Espanha, a faceta do toque de bola e da circulação, e a Holanda, a faceta da porradaria. Mas, terminando sobre a Espanha, acho que precisamos pensar que para a Espanha ganhar de novo uma Copa do Mundo, algumas coisas têm que acontecer de novo. Primeiro, a Espanha não pode ganhar a primeira partida e tem que ser mogado por pelo menos um cabo-verdiano. Além disso, o primeiro jogo da Copa tem que ser México e África do Sul. Além disso, a Espanha tem que ganhar de 1-0 de Portugal nas oitavas de final. E também ela precisa jogar a final contra um time que bate pra caramba e que tenha um jogador expulso para jogar com um jogador a mais na prorrogação. Se isso não acontecer, acho difícil a Espanha ganhar uma outra Copa do Mundo. Se não,
lá vem o tri. Já a seleção argentina tem uma história muito, mas muito longa. Lá houve uma das primeiras ligas da América do Sul e ela foi grande já dos anos 10, anos 20 e já foi uma das favoritas para a Copa de 30, mas perdeu para o Uruguai de um futebol muito alegre, uma coisa muito legal de se ver. Procurem depois os jornais franceses comentando o time do paulistano, que foi quase uma pré-seleção brasileira, quando eles fizeram um tour pela França em 1925 com Friedenreich e tudo. Eles falavam que esse time do paulistano era um time muito bom, mas era um time muito menos técnico que aquele futebol alegre do Uruguai, que apareceu lá em Paris em 1924 com o grande craque José Leandro Andrade. A Argentina perdeu a final de 1930, mesmo jogando uma ótima Copa e tendo o Guilherme Stabile como o seu artilheiro. Em 34 foi um time meio bosta, que eram jogadores das províncias, jogadores de times mais fracos por causa de problemas da confederação, então a Argentina perdeu logo no começo. 38 não foi, e 50 não foi por causa de uma briga com o Brasil, porque eles queriam fazer a Copa de 50 no Brasil, e em 54 não foi também, porque o peronismo pregava algo um pouco mais fechado, e nos anos 40 a Argentina ganhava a Copa América atrás de Copa América contra Uruguai e contra Brasil, e eles achavam os maiores jogadores e a maior seleção do mundo, sem nem ao mesmo jogar contra seleções de outros continentes. E esse problema aconteceu em 1958, visto que em 1957 teve uma Copa América no Peru em que a Argentina ganhou sobrando, mas os maiores jogadores daquele time, como Humberto Maschio e o Omar Sivori, eles saíram. O Sivori foi jogar na Juventus, foi um grande jogador da Juventus depois lá na Itália. Em 58 a Argentina teve outros jogadores para a seleção, mas eles se achavam o maior time que poderiam fazer uma Copa muito forte, facilmente, mesmo jogando ainda no 2-3-5, que é um esquema tático já ultrapassado dos anos 50, um esquema tático dos anos 20, anos 30, até metade dos anos 30. Eles ainda jogavam no 2-3-5. E aí eles perderam na primeira fase, a Copa de 58, ainda jogando com Ángel Labruna, que foi um dos maiores jogadores dos anos 40, ele foi jogar com quase 40 anos em 58, como se ele ainda fosse o maior jogador, assim, só que ele já estava um pouco cansado, e perderam para a Alemanha, ainda ganharam da Irlanda do Norte, uma seleção meio... mas que conseguiram ganhar, e no último jogo precisando ganhar da Tchecoslováquia, que eles achavam uma seleção meio mas não era uma seleção tão assim, tanto que em 62 essa seleção foi finalista da Copa. Eles tomaram de 6-1 fora o baile, 3-0 no primeiro tempo, 3-1 no segundo tempo. Por causa disso, a velha escola de jogar bola argentina, que eles chamavam de La Nuestra, que era uma escola de toque de bola, de muita circulação entre os jogadores do ataque, jogadores muito pícaros, muito rápidos e muito inteligentes, e que conseguiam fazer bons toques de bola e dribles rápidos. Essa escola foi dada como morta ou como ultrapassada, e surgiu a escola do anti-futebol, que era basicamente uma grande porradaria. Um cara que jogue bem, dois caras que jogam bem no ataque, e o resto desce-lhe a enxada. E nessa época também foi quando surgiu a Copa Libertadores. A Copa Libertadores surgiu em 1960, logo depois dessa eliminação da Argentina em 58. E a visão que nós temos da Argentina como um bando de carniceiro vem dessa época, já que o Independiente e principalmente os Estudiantes, times que foram muito bem nas Libertadores dos anos 60, eram um bando de carniceiro, principalmente os Estudiantes, que numa final de Mundial de 69 saía com 3 caras presos porque estavam socando todo mundo, quebraram o nariz do atacante do Milan, uma porradaria da preuga. Essa escola, ela começou a perder um pouco de espaço nos anos 70, a partir do Huracan do Menotti, que depois veio a ser o treinador da seleção argentina campeã do mundo 78, que assim, não era uma seleção vistosíssima, mas não era um bando de carniceiro como eram os times argentinos dos anos 60. Mas esse time voltou depois, que em 1982, quando
grande parte dos jogadores de 78 e outros jogadores que estavam surgindo como Maradona foram para a Copa para fazer um jogo um pouco mais vistoso e basicamente mais perderam jogos do que ganharam. E o Maradona inclusive acabou sendo expulso no último jogo da Copa, quando eles tomaram um 3-1 para o Brasil. Eles voltaram atrás e chamaram o Carlos Bilardo, que era basicamente a versão anti-futebol dos anos 80. Ele era um meio-campo dos Estudiantes dos anos 60. Ele era um médico, era um cara que batia em todo mundo, jogava com agulha, coisa de espetar pra ficar marcando o jogador, né? Não tinha câmera, então ele podia pegar a agulha dele e ficar espetando o jogador enquanto a bola estava do outro lado do campo, o cara ficar irritado, coisas assim. E esse cara levou a Argentina à segunda Copa do Mundo em 86, uma Copa do Mundo um pouco polêmica por causa do jogo da Inglaterra, menos polêmica do que 78, visto que 78, um jogo inteiro, Argentina e Peru, foi um jogo bem estranho. Não que os argentinos tenham sido super estimulados para ganhar o jogo, mas os peruanos foram muito desestimulados a ganhar o jogo, e aquele 6-0 foi um 6-0 muito estranho, mas a Argentina ganhou 86 com um time de basicamente Maradona e seus capachos, dando butinada, até que nem tanto, mas dando suas butinadas e trancando a zaga e tocando pro Maradona, e ele que se virava, e ele se virou muito bem. 90 também foi um pouco assim, Maradona já não estava tão bem, mas o Goicoechea, que foi o goleiro reserva que virou titular, foi muito bem. A zaga conseguiu segurar muito bem até a final, onde perdeu a final com um pênalti muito mandrake para a Alemanha Ocidental. Mas basicamente a Argentina, eu acho que acaba sendo isso. Acaba sendo um time muito catimbeiro, que sabe muito bem bater, mas ao mesmo tempo em momentos consegue também ter aqueles respiros de lá no extra. Hoje o grande arquiteto do lado no extra é o Messi, um pouco o Álvares também, mas o resto do time hoje em dia, mesmo tendo um McAllister que sabe jogar bola, um Depou que sabe jogar bola, um Enzo Fernandes que sabe jogar bola, são caras que também têm um anti-futebol muito correndo debaixo das suas peles, no seu sangue, e é basicamente um jogo entre essas duas coisas. E eu ainda acho que 22 teve um pouquinho mais lá no extra, e 26 foi basicamente anti-futebol, até basicamente os 10 minutos finais dos jogos, onde lá no extra aparecia. Basicamente essa é a escola argentina. E só comentando a escola espanhola também, o técnico da Espanha, que é o De La Fuente, ele basicamente subiu o caminho inteiro com a seleção espanhola. E o Scaloni é um cara que ele surgiu na seleção argentina. Ele era um auxiliar do Sampaoli lá em 2018, que depois ganhou o caminho próprio. Então tem algo dessa Copa também, que é a vitória de técnicos que não tem tanta experiência assim com clubes, mas sabe muito bem como gerir seleções, diferentemente de um Tuchel, diferentemente de um Ancelotti. Mas pensando nisso, e a seleção brasileira? Pensando nas Copas que o Brasil ganhou não nesse joga bonito, não nesse futebol arte como todo mundo pensa. Lembre-se que a seleção brasileira sempre teve grandes zagueiros e grandes laterais, e principalmente grandes meio-campistas defensivos, e isso é o que me incomodava muito vendo o Casemiro com seus 180 quilos, talvez não em pesos terrestres, mas sim em pesos espirituais, estava esbanjando nessa última Copa de 2026. Só pensar, 1958, o meio-campo era composto por Zito e Didi, eles que regiam o meio-campo, o Didi mais com a bola e o Zito sem a bola. E o Zito, vejam jogos de 1958, vejam o Zito correr e compare com outros jogadores. O Zito corria muito, ele era um Kanté dos anos 50, o Zito, tá? E ele conseguia dar esse suporte pro Didi, que não corria tanto, mas ele era um craque com a bola no pé, e fazia com que os erros desse futebol arte não fossem tão condenatórios. Copa de 62, o Garrincha foi o grande jogador da Copa de 62 pelo Brasil, mas o Garrincha também perdia muita bola,
mas ele sabia que o Zito ia correr por ele, ia pegar, o Zósimo ia correr por ele, ia pegar, o Mauro Ramos ia correr por ele, ia pegar, o Djalma Santos ia correr por ele, ia pegar o Djalma Santos, que era do lado do Garrincha, né, que era um super marcador. 62, 94, Mauro Silva e Dunga. Dunga também, se fala muito do aspecto mais defensivo do Dunga, mas não fala tanto do ofensivo. O Dunga era um ótimo armador também. Mas era um time que sabia muito bem marcar, jogava num 4-4-2 fechado para dar o suporte para a magia de Romário e de Bebeto. 2002 era um time que jogava num 3-5-2, que jogava com o miolo de zaga e o miolo do meio de campo bem fechado, com 3 zagueiros e Gilberto Silva, Edmilson e Gilberto Silva, que eram 2 volantes, né, primeiro volantes, um mais recuado e outro como primeiro volante ainda, e era um time que conseguia fazer, que segurava as pontas, tanto para a subida dos laterais, Roberto Carlos e Cafu, quanto para que a genialidade de Ronaldinho, Rivaldo e Ronaldo, quando não desse certo, não fosse algo tão punitivesco como quando a gente tem um Vini Júnior e um Neymar tentando fazer uma coisa. Neymar pensando em Copas anteriores, obviamente. Mas eles perdem a bola, quando eles vão ter uma outra chance? A gente não sabia tanto. A Noruega tocando a bola. O Vinícius Júnior deu um passe maravilhoso pro Endrick pra fazer o gol. Beleza, o Endrick perdeu o gol. Logo depois disso, o Endrick teria uma chance tão próxima assim de ter um outro lance? Isso significa ganhar a batalha do meio de campo com jogadores que mordem bastante, coisa que o Brasil não vem produzindo, eu acho. E o Ancelotti ainda veio com uma leitura totalmente contrária, queria jogar num 4-2-4, pensando que nem os 4-2-4 dos anos 50 e 60 eram 4-2-4, tão 4-2-4 assim. O Zagallo vira e mexe, ele voltava para fazer um terceiro homem de meio campo. O Rivellini em 70 também fazia muito isso. 70 talvez seja o campeonato em que tinham menos esse jogador de destaque na roubada de bola. Tinha também Carlos Alberto, um grande roubador de bola, Clodoaldo também, Gerson também, por mais que não seja o forte do Gerson, mas era um time que produzia tanto e acertava tanto que talvez esses erros fossem menos sentidos. Visto isso, talvez essa seja a maior deficiência do Brasil para a Copa de 2030, e é isso que o Brasil precisa pensar mais, em jogadores do meio de campo que consigam não necessariamente controlar o jogo no meio de campo, mas deixar o jogo mais leve para que os atacantes possam arriscar cada vez mais e no modo mais caótico possível, caso queiram. Basicamente é isso, pode voltar para o estúdio. Lembrando que eu preciso manter esse canal e pagar o especialista. Se você quiser ajudar essa saga, o Pix está aqui. Só ajudar o Projeto Inútil. E para além dessas questões, devemos ressaltar outra saga argentina, que é a saga feita em prol da violência e da ofensa gratuita a, em média, 80% dos rivais, com aumento de porcentagem proporcional ao aumento de melanina. Só lembrar em como o streamer negro Speed, um dos maiores do mundo, foi tratado em plena live nos jogos, no que se tornou uma bela porta de entrada do jeitinho boludo de se torcer pro mundo, o que é irônico, visto que a principal porta de entrada da Argentina pro mundo até hoje é um aeroporto chamado Ezeiza, o pai do tango. Pra quem nunca viu Ezeiza, tá aí a foto. Houve a saga também dos argentinos da Moca, esse tradicional bairro de descendentes de italianos, e que agora levou fama de bairro de cosplay de ancestral de portador de peste bubônica movido a quilmes, carne de burro e inflação. Sim, a saga era a mesma, isso graças a uma unidade de bar que fechava a rua em dias de jogos dos boludos, o Batista Miranda que o diga. O que é um triste fim para esse tradicional bairro, casa do querido Juventus da Moca, clube que homenageia como nome do seu estádio o seu criador, um conde notoriamente fascista, patrão dos funcionários da fábrica têxtil onde o clube surgiu, e estádio que estava quase para ser reformado, com uma grana de uma origem bem suspeita. Só para relembrar, uma das sócias da SAF que estava gerindo o Juventus e ia fazer essa reforma era a Reag Investimentos, que está envolvida lá na Operação Carbono Oculto, mas quando o caso estourou, a Reag saiu do negócio, e se você quiser relembrar o caso, é só aqui
clicar e pode assistir. A expertise de Mackenzie anda meio abalada, não só por torcer pra gente que te acha abaixo na cadeia evolutiva de Darwin, mas também por causa de dois patetas que foram em uma moto na concessionária do amigo, fingiam um assalto na zoeira e acabaram baleados por um policial. E um foi de arrasta. No que talvez seja uma ideia de gente abaixo na cadeia evolutiva de Darwin, eu devo admitir. Ah, mas isso não aconteceu na Moca, isso foi na Água Rasa, ali na subida da Sapopemba. Vai por mim, de cada 10 pessoas moradoras da Água Rasa, 6 vão dizer que moram na Moca, se você perguntar onde elas moram, e outras 3 vão dizer que moram no Tatuapé. E não dá pra esquecer também a saga do FBI contra a Associação de Futebol Argentina, investigando um suposto esquema de fraude e lavagem de dinheiro envolvendo a AFA nos Estados Unidos. E até pegando os celulares do tesoureiro e do presidente da associação no aeroporto antes deles voltarem para casa. E, incrivelmente, isso nada tem a ver com uma suposta compra dos árbitros ou do próprio Infantino para a conquista da Copa. E não que o Infantino não pense em vendas. Ele já se mostrou um tanto vendido no ciclo dessa Copa. Primeiro babando o Trump, dando para ele um prêmio da paz da FIFA. Talvez o próximo prêmio que ele queira dar seja um prêmio pro Macron de panafricanismo e batizar o prêmio de Leopoldo II de preferência. E depois tirando uma suspensão de um jogador americano por um cartão vermelho que nem o jogador reclamou. E o Trump aceitando de bom grado a babada do Infantino, porque ele deve ter ouvido o nome do cara errado e achou que era infantil. Agora o careca quer vender participações nos lucros das Copas do Mundo para investidores privados. Por investidores privados não vamos ser inocentes, leia-se bets. E por bets não vamos ser inocentes, leia-se lavagem de dinheiro. Isso a partir da criação de uma empresa subsidiária que controlaria os eventos, e lembrando que o responsável por distribuir as ações dessa nova empresa é o irmão do genro do Trump. Mas nem todo mundo está aprovando a proposta. A UEFA, a Federação Europeia, anunciou seu boicote das competições da FIFA. Nenhuma seleção da UEFA vai participar de competições da FIFA enquanto essas propostas estiverem vivas, a não ser que ela seja inteiramente abandonada e haja garantias de que a FIFA nunca mais abrirá sua governança ou suas competições à propriedade privada, diz pelo comunicado da UEFA o seu líder, o ditador marxista Kylian Mbappé. Alguns brasileiros comemoraram, pois sem europeus podemos ser hexa, isso se a gente não esbarrar na poderosa geração de ouro do Zimbábue, com jogadores como o maravilhoso Nakamba, o conhecimento Mussona ou o clássico perigo 4 centavos. O Infantino alegou que queria mais dinheiro para investir na inserção de países menores e produzir outros Cabo Verde, ou seja, ele iria inventar a lavagem decolonial, o que não seria nada de novo na FIFA, diga-se de passagem. Foi através da expansão das vagas para a Copa do Mundo feita a confederações que na época eram marginais que o João Avelange conseguiu se reeleger tantas vezes. Já a FIFA se lascaria com esse boicote porque o valor de mercado da Copa do Mundo sem times europeus cai muito. Seria algo como investir no Vinícius Júnior e receber esse cara aqui. E se você ainda não sacou, não, essa foto não é IA, e sim, esse cara é um clone. Mais detalhes sobre o esquema de clonagem, que vai muito além da seleção brasileira, só ver esse vídeo aqui. Outra foto que não é IA é essa, do Flávio Bolsonaro com o sicário do Vorcaro, o Luiz Felipe Mourão, lembra? Por mais que o Flávio diga o contrário. E pipocam e pipocarão, escrevam o que eu digo, imagens e rastros de Flávio Bolsonaro com o Vorcaro daqui até outubro. E não só com ele, saiu uma história contada pelo Anthony Garotinho de uma suruba de temática astronauta tocada pelo Vorcaro com gente ligada aos 3 poderes no meio e vários defensores da família e tudo. Nesse rolê todo mundo estaria nu, tudo com o dedo no... Menos eu, mentira, menos as mulheres, todas do leste europeu. Não, mamãe, falei, não faça isso, tira essa língua daí e lava essa boca porque isso não é Nutella. Elas estariam de capacete e os caras escolhiam com quem iriam acoplar a nave depois de levantar suas viseiras. Isso segundo o Antônio Garotinho, sim, o cara virou um voé de bacanal por alguns minutos. Primeiro rolou uma curiosidade em ver quem tava no meio, depois ouvindo que tava todo mundo pelado, a curiosidade passou um pouco. Ao potencial dessas eleições virarem um grande
férias com um ex, porém explícito, o que provavelmente resultaria na primeira obra pornográfica irremediavelmente broxante da indústria, ou talvez seja remediável, não sei, em caso de dúvida consultar o Duílio e a chapa Renovação e Transparência. Mas sobre as prováveis desculpas, é provável que os envolvidos se inspirem não na antiga diretoria do Corinthians, mas sim na do São Paulo, algo como essas incríveis aspas de Júlio Casares: refuto essas acusações porque, primeiro, eu não sou ladrão, segundo, eu não faria isso de forma tão amadora. O que não é uma verdade, longe disso. Vemos em todos os cantos sinais do descompasso da galera com a tecnologia, a rapidez da informação e com as novidades. Assim fica cada vez mais difícil manter, seja uma aparência idônea, seja uma coerência de discurso. Primeiro exemplo, um pastor americano de seus 40 anos estava com problemas respiratórios. Ele foi consultar o ChatGPT e o chat falou que não havia necessidade de procurar atendimento médico e que ele entregasse para Deus, dizendo que ele seria poupado. Aí o cara demorou para ir pro médico, só foi depois piorou, e aí quando ele foi no médico, ele descobriu que ele estava tendo uma embolia pulmonar já em estado crítico. Agora o cara tá processando a OpenAI. Talvez isso pareça não ter muito a ver com a festa dos astronautas, mas tem. É a tecnologia que entra em descompasso com a vontade de quem interage, no caso provavelmente por falta de personalidade da IA. Às vezes o cara, pastor, o cara treinou a IA para responder assim. Ou talvez a IA apenas quisesse que o cara poupasse a fortuna da consulta, visto que o cara é americano. Mas esse descompasso pode acontecer também por excesso de personalidade da IA. Segundo exemplo, uma IA terminou com um cara, usuário de Reddit, depois dele discutir com ela sobre feminismo. O caso envolveu o nome NOMI, que é um aplicativo voltado à companhia por meio de bots, e sim, parece que esse cara já tava flertando com a IA, se é que não tava pegando ela já. Mas aí eles discutiram, ela falou que o feminismo era importante pra ela e cada um seguiu seu caminho. Mas ele tirou um print e postou no Reddit dizendo: é oficial, ela terminou comigo. Isso é loucura. É sério, gente, vamos ser honestos. Isso é normal? Se ele tacou o celular no chão depois, não sei, tomara que não. Esse canal não apoia a violência doméstica. E às vezes não é nem a tecnologia que entra em descompasso, é apenas o sinal dos tempos. Terceiro exemplo, prefeito de Cuiabá proíbe campeonato de farmar aura, e quando perguntado se ele sabia o que é farmar aura, ele respondeu: cara, eu não sei, sou hétero, não sei como é que é essas coisas. O cara desaurou a população hétero de todo o planeta em 5 segundos, 2 vezes ao mesmo tempo, primeiro por dar a entender que aura não é coisa de hétero, e segundo, pelo próprio ato de dizer a frase mais sem aura da história. E sem aura porque é insegura, o hétero na frase não é constatação, é escudo. Se ele factualmente é ou não, não sei, isso é coisa que só ele sabe, ou no máximo um ou outro astronauta pode saber. E eu também não tenho certeza se eu sei o que é farmar aura, até porque pelos campeonatos de aura que aparecem pra mim na internet, eu não vejo nenhuma aura nisso, até porque o que eu vejo é muita gente se movimentando freneticamente, quando pra mim a aura é percebida quando as coisas parecem se movimentar e se ornar enquanto você não precisa se movimentar e não precisa fazer nada. Mas talvez eu acho isso porque eu acho mais fácil ver aura em fotografia. Mas se tem uma certeza em toda essa história é que o Brunini, prefeito de Cuiabá, não sabe investir em cultura. Vamos ao exemplo melhor. Ricardo Nunes pagou mais de 2,3 milhões de reais para 4 bandas de rock desconhecidas e que só tocavam cover criadas entre 2023 e 2024. Essas bandas foram enquadradas como, entre aspas, artistas consagrados para justificar os cachês que atingem até 4 vezes o valor da tabela de referência da Secretaria Municipal de Cultura, e porque eles só tocavam músicas consagradas, obviamente. Isso é que apoia a cultura e incentiva quem tá começando. Uma dessas bandas, chamada Motorrock BR, tem 300 seguidores nas redes sociais. Se não forem somados, já é maior que o Projeto Inútil. Se não, aqui é maior, estão deixando a gente sonhar. Os caras receberam 30 mil reais por apresentação. Todas as bandas de rock cover são ligadas ao mesmo produtor, um cara chamado Fabrício Ravelli, irmão do Rodrigo Ravelli, o cara que gere os eventos da São Paulo Turismo. Ok, agora dá pra sonhar menos. Apesar que, sei lá, quantos irmãos esse Ravelli tem? Esse Rodrigo Ravelli já tinha sido demitido pelo Bruno Covas por causa de uns contratos estranhos que estavam sendo investigados pelo Ministério Público, mas depois o Ricardo Nunes recontratou. Outra banda que estavam recebendo 30 mil por apresentação, chamada Névola, curta esse vídeo caso você nunca tinha ouvido falar dela, tinha o Fabrício Martins de Oliveira, secretário adjunto municipal da Fazenda, como integrante. Obviamente, vale
muito mais a pena investir dinheiro público em rock do que em outros gêneros musicais, já que o público-alvo dos shows não anda conseguindo pagar os ingressos graças ao roubo do INSS. Inclusive, sobre o INSS, o André Mendonça autorizou agora a abertura de inquérito na Polícia Federal para apurar se o Lulinha, filho do Lula, praticou tráfico de influência e corrupção para favorecer o careca do INSS. Ainda tinha aquela história de que o careca do INSS pagava uma mesada de 30 mil pro Lulinha, pá. Enfim, preciso fazer um vídeo sobre o INSS e também sobre o refit. Eu tô muito focado no horror, cara, mas eu vou fazer isso daí. Mas resumindo, o raciocínio é esse: assumir o gasto para a população que não pode pagar para ver show e privatizar o serviço para quem paga. O melhor exemplo disso são os novos trens privatizados que agora oferecem shows de pirotecnia. Além disso, agora os trilhos são multimodais, servem de passarela para desfile também. É o governo do estado investido em vários tipos de cultura, que maravilha. Esse julho também começou a rodar a linha 6 do metrô, em julho, um pouquinho antes da eleição. Coincidência? Se você não foi ver essa linha, vai ver. Tá rodando de semana das 10 até as 3 da tarde, de graça. E conta pra gente se o acabamento das estações tá bem feito ou tá parecendo que entregaram na correria, porque eu vi um vídeo no YouTube e foi isso que me pareceu. Comenta aí se realmente tá uma merda ou se não. E aproveita e... Bom, você provavelmente, se você for andar nessa linha, você não vai pagar. E o preço da passagem, se você quiser passar nesse Pix aqui, o Projeto Inútil agradece. Outra ação do governo e da justiça foi a demolição lá do Cruz da Esperança e o fim do Samba do Cruz. Pelo menos o fim do Samba do Cruz ali, talvez ele tenha que ir para outro lugar. E é muito triste ver quando as coisas que tradicionalmente deveriam estar num lugar não está mais, principalmente as coisas que fazem sentido para a vida das pessoas. O que me faz lembrar uma história. O príncipe Dom Pedro Tiago de Orleans e Bragança relata ter sido impedido de entrar no Palácio do Grão-Pará em Petrópolis. A notícia é de junho, mas ela é triste o suficiente para ser lamentada esse mês. Desculpa, vou chorar aqui. O herdeiro conta que saiu para se exercitar e encontrou as chaves trocadas ao retornar. Seguranças de uma imobiliária teriam usado até gás lacrimogênio para contê-lo no local onde afirma morar desde que nasceu. Sim, fizeram reintegração de posse na casa de um suposto príncipe. O cara conseguiu uma liminar para voltar para casa, mas chegando lá, o Dom Pedro Thiago conta que sentiu falta de roupas, tablet, bicicletas e um carro que não estariam mais no local. Paralelamente à ação possessória, tramita um outro processo envolvendo o imóvel, uma ação de uso capião ajuizada pelo próprio Dom Pedro Thiago. O trineto da princesa Isabel desabafou sobre a exclusão de sua própria casa, entre aspas. Carrego o legado histórico de uma família como um fardo pesado, tecido por batalhas e lutas através do tempo, lamentou o príncipe. Nossa, que fardo. E realmente lutando muito através do tempo mesmo. A última luta deve ter sido a Guerra do Paraguai. E uma dica pro Dom Pedro Thiago da tramóia jurídica que tá te deixando sem terreno pra morar. Lei de terras. E eu nem te conto quem foi o arrombado que assinou isso. E o pior é que essa não é a única treta supostamente real, entre aspas, porque é notícia. Príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança, chefe da Casa Imperial do Brasil, diz que não autorizará o casamento de seu sobrinho e atual herdeiro, Dom Rafael, com Margherita delle Piane. Caso se casem, Rafael perderá os direitos dinásticos e será excluído da linha sucessória, já que ela não pertence a uma casa real, reinante ou ex-reinante. Ou seja, pro Dom Rafael, um clássico caso de não tem nada a perder. E o pior é que essa notícia foi anunciada no 36º Encontro Monárquico Nacional em São Paulo. Quem é que vai no encontro desses? O encontro desse soaria mais são se fosse tocado pelo monarca. E o que se faz no encontro desse? A galera fica usando joia na frente do espelho? Fica criticando o governo dizendo: ah, mas se fosse a gente na frente do Império do Brasil, nós responderíamos o tarifaço do Trump com o chumbo dos nossos mosquetes. Fica idolatrando a princesa Isabel dizendo que ela sabia farmar áurea? Ou isso é só um eufemismo pra suruba de primos? Olha, eu sei lá, quem souber dá um salve nos comentários, e se tiver vídeo do encontro manda o link, a não ser que seja uma suruba, aí manda o link pro garotinho. No caso, o Anthony garotinho, pelo amor de Deus, eu não sou um psicopata pra mostrar isso pra um garotinho, nem sou uma cenoura murcha aloprada pra convidar ele pra uma. E é isso, salve pro Benedito Rui Barbosa, pra Bonnie Tyler, pro Jaden Adams, pro Kevin Keegan, pro Plas Johnson, pro Franco Baresi, e até agosto.